Olá pessoal, seja bem-vindo integrante a Ponto Seguro Gerenciamento de Riscos e você está no curso NR20, módulo Integração. Então nesse módulo de integração da NR20 que trata sobre segurança e saúde no trabalho com inflamáveis e combustíveis. Eu sou o Célio Soledade e serei o seu instrutor de treinamento. Veremos o seguinte conteúdo na abordagem desse treinamento de integração: legislações do Ministério do Trabalho e Emprego, identificação da escola e da nossa instituição, e o responsável técnico serei eu, o responsável para te orientar. Conteúdo programático e carga horária, introdução, conceitos, e veremos também as características, propriedades e perigos e riscos dos inflamáveis, bem como os controles coletivos e individuais que serão apropriados para trabalho com inflamáveis e fonte de ignição, e os procedimentos para atuarmos em situação de emergência com inflamáveis. Então vamos adiante. Bom pessoal, as referências normativas que embasam esse trabalho, elas iniciam na publicação do Diário Oficial da União, segundo a portaria GM número 3.214 de 8 de junho de 1978, e a portaria CIT, que é a Secretaria de Inspeção do Trabalho, número 308 de 29 de fevereiro de 2012, de 6/3 de 2012. Identificação da nossa instituição. Somos a Ponto Seguro Gerenciamento de Riscos. Estamos situados no centro-oeste do país, do Brasil, na capital do estado de Goiás, em Goiânia, em Campinas. Responsável técnico: Célio Soledade. Sou técnico em segurança, sou especialista em resgates pela IATA e acesso por cordas, técnico de acesso industrial. Atuei muitos anos à frente de emergências químicas como bombeiro industrial nos pátios das indústrias petroquímicas do Alto Tietê. E atualmente sou o responsável técnico desse curso. Introdução. A área de inflamáveis e combustível é ampla, complexa e está presente como matéria-prima, insumos, produtos intermediários ou produto acabado nos mais diversos setores da indústria e do comércio. Dessa forma, o objetivo principal deste curso é passar conhecimento sobre procedimentos de segurança visando a prevenção de acidentes, conforme prevê a norma regulamentadora número 20 do Ministério do Trabalho e Emprego, hoje atualmente subordinada à Secretaria do Trabalho do Ministério da Economia. Antes de entrarmos nos conteúdos específicos do curso, vamos abordar conceitos de maneiras a nivelar o conhecimento para nós buscar o melhor aproveitamento possível dos tópicos a ser desenvolvidos durante o desenvolvimento deste curso. Primeiro conceito: ponto de fulgor. Flash point é a temperatura mínima, pessoal. É o mínimo da temperatura que o sólido ou líquido desprende vapores suficiente para que se inflamem na presença de uma fonte de ignição. Por exemplo, considerando-se que em um determinado local a temperatura ambiente seja de 30 graus, 25, 26, nessa ordem,
é que esteja ocorrendo vazamento de uma substância cujo ponto de fulgor seja 15 graus. Isso significa que nessas condições, essa substância estará liberando vapores inflamáveis, bastando apenas uma fonte de ignição para que haja ocorrência de um incêndio ou de uma explosão. É isso. Ou seja, a temperatura ambiente ela é maior do que o ponto de fulgor do produto que está em vazamento. Ponto de fulgor. A gasolina ela tem um ponto de fulgor menor do que 0 graus. Ou seja, a menos 0 graus ela já está desprendendo vapores capazes de causar inflamabilidade. O etanol a 13 graus. O diesel 38 graus. Ele começa a desprender gases e vapores. O querosene 40 graus é necessário para que ele comece a desprender gases e vapores. O álcool hidratado 15 graus. O álcool etílico hidrocombustível 15 graus e o óleo combustível 66 graus. O biodiesel, de acordo com a NBR 7974, ele precisa de 100 graus para iniciar o seu ponto de fulgor. Entretanto, o ponto de fulgor de uma outra substância que também esteja vazando for de 32 graus, por exemplo, então nós temos um ponto de fulgor de uma substância que está vazando e ele é 32 graus. Significa que essa substância não estará liberando vapores inflamáveis. Tá? Por quê? Porque o ponto de fulgor dela está acima da temperatura ambiente. Ela precisa atingir. Nós estamos com o ambiente a 25, 26, conforme nós fizemos na situação hipotética. No entanto, o conceito de ponto de fulgor está diretamente associado à temperatura do ambiente. É isso. Então, o conceito de ponto de fulgor também a gente pode tratar assim. O combustível está produzindo vapores inflamáveis. Pensa, o combustível já está produzindo esses vapores, mas a quantidade ainda é insuficiente para sustentar a combustão. Então, não dá para sustentar a combustão, ele precisa de uma fonte externa de calor. Então, aproximar a chama junto ao combustível, então ela vai queimar momentaneamente. Porém, a chama do combustível, ela se apaga no momento que eu tiro a chama. Nós vamos ver isso de uma forma prática, para que você tenha melhor entendimento desse assunto. Daqui a pouco vou mostrar para vocês. Então, o ponto de fulgor, nós vamos ter maior entendimento o que é ele de fato, para que você possa perceber e entender as propriedades desse conceito que nós estamos tratando aqui na introdução desse curso de NR20. Então vamos dar uma olhada melhor, vamos entender bem? Então vamos lá comigo, juntos vamos ver o que é ponto de fulgor na prática. Olá pessoal, vamos ver então esse experimento. Ali tem um líquido inflamado despejado numa vasilha, e aí então vai entrar com uma chama dentro desse líquido. Expôs fósforo, jogou dentro do líquido e tem um ponto de fulgor. Como ele estava sem gases, desprendendo gases, a temperatura ambiente era baixa, então não pegou fogo. Agora pega uma vasilha maior, um experimento, e coloca aquele líquido dentro dela. Então essa vasilha já com água aquecida. Então o que vai acontecer? Vai ganhar a temperatura ambiente. O produto que está dentro daquela vasilha menor vai esquentar. Tá vendo? A chama começou, mas uma vez que tira a chama ele não permanece. Então isso é ponto de fulgor. Se eu ponho a chama, ela pega fogo. Quando eu tiro a chama, aí ela apaga. Agora vai fazer um experimento para o ponto de combustão, ou seja, já está desprendendo gás suficiente. Uma vez que coloca a chama, aí o produto ele não precisa mais de uma chama externa para manter a chama. Aí pega fogo e mantém a chama. Isso é chamado ponto de combustão.
Então, ponto de fulgor é quando o produto não atingiu a temperatura do seu flash point, ou seja, o desprender gases para se manter acesa, certo? Vamos ver agora o assunto ponto de combustão. Os conceitos sobre ponto de combustão. No ponto de combustão, o combustível produz vapores inflamáveis em quantidade suficiente para sustentar a combustão. Conforme nós vimos no final do vídeo anterior, no experimento, então uma vez que aqueceu o líquido inflamável, passou a desprender gases, lembram? E com isso atingiu a temperatura ambiente, ou seja, está acima do ponto de combustão do ponto de fulgor, melhor, e ela começou, essa substância passou a desprender os gases automaticamente em virtude dessa temperatura externa. Então, basta uma fonte de ignição externa, uma faísca, por exemplo, e aí inicia a combustão. E não precisa mais manter essa fonte externa porque ela vai continuar pegando fogo. Então, outros conceitos, por exemplo, então aproximar uma chama ao combustível, ele queima-se continuamente, mesmo que retiramos a chama inicial. Pode tirar, por quê? Porque ele já atingiu o ponto de combustão. Uma vez que atingiu, não apaga mais, certo, pessoal? Então, o conceito desse assunto nós vimos no vídeo anterior. Vamos um pouco adiante falar do ponto de ignição. É um momento bastante complicado, uma situação de incêndio, quando atinge essa estrutura, o produto, em virtude das fontes de calor ou do sinistro que está cometendo o ambiente da área classificada com produtos inflamáveis e combustíveis. Então veja bem, vamos falar do conceito primeiro. Também chamado de firing point, é atingido quando os vapores liberados pelo material combustível entra em ignição em contato com uma fonte externa de calor, mantendo a chama mesmo que retiramos a fonte de calor. Então você pode retirar a fonte de calor que ele vai manter a chama. E aí nós temos uma evolução, sofre uma dinâmica essa questão do ponto de ignição, onde ela tem a auto-ignição, ou seja, ocorre apenas com a presença do comburente ou do combustível, não sendo necessário uma fonte de calor externa. Não precisa mais dessa fonte de calor. Por quê? Porque a temperatura desse produto, desse inflamável, é tão alta que ela não precisa mais do calor. Ela já consegue entrar em combustão espontânea. Então, conceito de fonte de ignição. Então, fonte de ignição, pessoal, é o agente responsável pela inflamabilidade de uma substância combustível, provocando sua queima. Então, é o ponto de combustão que é o agente responsável. Então, as fontes de ignição mais comuns, de acordo com a norma EN 1127-1 de 2007, são reação química, as chamas, superfícies quentes, faísca gerada mecanicamente, por exemplo, de esmerilhamento, faísca de processos abrasivos, instalações elétricas quando ela fica sobrecarga, gera um efeito de calor, eletricidade estática, ou seja, acumulamos a eletricidade e temos o calçado isolado, pode gerar essa fonte de ignição. Correntes elétricas de fuga, raio também é um outro responsável por isso. E também, agora que vimos alguns conceitos e sua importância para o melhor entendimento e interpretação dos conteúdos a ser desenvolvido aqui no nosso treinamento,
Então nós vamos passar para o primeiro item exigido pela norma regulamentadora número 20, que trata das características, propriedades, perigos e riscos envolvidos com produtos inflamáveis. Então, o que é? Inflamáveis. As características e propriedades e perigos e riscos. Então, inflamáveis, pessoal, característica, propriedade, perigos e riscos. Então, no capítulo a seguir, utilizarei o termo inflamável, vamos usar esse termo para todos os estados da matéria, ou seja, líquidos, sólidos e gasosos, tá ok? Então, vamos lá adiante. Então, característica e propriedade, inflamabilidade. É uma reação química entre uma substância e um gás, geralmente o oxigênio, que libera o calor. Então nós temos produtos que são inflamáveis e temos produtos que são extremamente inflamáveis. Então na identificação nas placas dos autos de risco ele leva essa agravância, ele mostra essa suposição dos produtos totalmente inflamáveis. Líquidos inflamáveis, então, são misturas de líquidos ou líquidos contendo sólidos dissolvidos em suspensão ou até mesmo sedimentados que produzem vapores inflamáveis a temperatura de até 93 graus em teste de ponto de fulgor, né? Então faz um teste, existe um equipamento específico para isso, para fazer o teste de ponto de fulgor, que é um vaso fechado chamado de Penske-Mertens. Então, através desse método de Penske-Mertens, faz esse ensaio para ter certeza do ponto de fulgor do produto que quer analisar. Então, basicamente, pessoal, as substâncias pertencentes a essa classe são de origem orgânica, como por exemplo álcools, aldeídos, acetonas, hidrocarbonetos, entre outros. Eles são chamados os VOs, vapores orgânicos. O estudo de propriedade físico-química de inflamáveis faz-se necessário para que possamos adotar quaisquer ações referentes às instalações, procedimentos operacionais e de prevenção e combate a incêndio, vazamento e explosões. Então precisa estudar primeiro as características para depois entrar com as medidas de gestão de controle de risco, né? Nós estamos tratando exatamente de reconhecer para depois controlar. Então, um líquido inflamável pode ser classificado em uma das categorias descritas na tabela 32 da Associação Brasileira de Normas Técnicas da NBR 14725. Então, de acordo com a classificação dessa norma, nós temos a categoria, do outro lado nós temos o critério. Então, veja bem, categoria 1, os produtos dessa categoria, ele tem um ponto de fulgor menor que 23 graus e ponto de ebulição menor ou igual a 35 graus. Os produtos da categoria 2 têm um ponto de fulgor menor que 23 graus e ponto de ebulição maior que 35 graus. E a categoria 3, ela representa um ponto de fulgor maior que 23 graus, menor ou igual a 60 graus. E a categoria 4 tem um ponto de fulgor maior que 60 graus e menor ou igual a 93 graus. Então, o critério utilizado como parâmetro para a classificação dos líquidos inflamáveis é o ponto de fulgor. Então, eles sempre parte desse ponto de fulgor, que é o primeiro momento dos produtos, para se entender quais são suas características, propriedades que acabamos de conceituar na abertura desse treinamento. Os combustíveis sólidos são aqueles que entram em combustão quando presente uma fonte de ignição dentro do seu ponto de fulgor e que não produz gases dentro da condição de temperatura e pressão. Então não produz gases, são chamados combustíveis sólidos.
Agora, os sólidos inflamados são um sólido que se inflama facilmente por fonte de ignição, como faísca, fagulhas e chamas. Por exemplo, naftalina, celulose, parafina, algodão. São sólidos, mas eles têm uma condição de inflamabilidade muito baixa. E um sólido inflamado deve ser classificado em uma das categorias descritas na tabela 33 da Associação Brasileira de Normas Técnicas, da NBR 14727, sendo a categoria 1 os seguintes conceitos para critério de ensaio de velocidade de combustão. Então veja bem, a substância ou mistura que não sejam pós-metálicos, então elas não são pós-metálicos. Ela tem a categoria A, que é a zona umedecida não impede a propagação da chama. Então, a zona umedecida não vai impedir a propagação da chama, é a zona A da categoria 1. E a categoria B, o tempo de combustão é menor que 45 segundos, ou velocidade de combustão é maior que 2,2 milímetros por segundo. Então tem uma velocidade imensa. E os pós-metálicos, o tempo de combustão é menor ou igual a 5 minutos. E a categoria 2 é a substância ou misturas que não sejam pós-metálicos. E aí nós temos a categoria A também, que é a zona umedecida impede a propagação da chama durante pelo menos 4 minutos. E na condição B, o tempo de combustão é maior, 45 segundos, ou de velocidade de combustão menor que 2, milímetros por segundo. Pós-metálico na categoria 2, o tempo de combustão é maior que 5 minutos e menor ou igual a 10 minutos. Gases inflamáveis será o nosso próximo assunto. Vamos dar uma olhada melhor sobre os conceitos que nós estudamos sobre ignição, auto-ignição. Agora comigo, vamos lá? No vídeo a seguir, você está vendo aí uma panela com um determinado líquido. Esse líquido ele está passando por processo de aquecimento. Então, inicialmente, o bombeiro vai iniciar a queima e aí a gente vai perceber o ponto ao qual você tem o ponto de fulgor, também conhecido como flash point. Então, nesse ponto aí, você tem o que a gente chama de flash point. É onde a substância ela inicia seu processo de ponto de fulgor, mas o calor não é suficiente para se manter a combustão. Aí agora você vai chegar no segundo ponto, que é o ponto de combustão. Pode ver que com a aproximação da chama, a substância já consegue se inflamar e manter a sua combustão. Depois disso, ele vai continuando dando mais calor à substância. E aí a gente vai chegar no terceiro ponto, que é o ponto de autoignição. Perceba que o bombeiro ele não vai nem encostar a chama próximo ao ponto onde está vaporizando. O simples contato do vapor da substância, do gás emitido por ela, com o ar já é suficiente para que ela venha se inflamar.